Boa noite, eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Mayara Show, eu sou monitora de Anatomia 2 e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as estruturas que fecham a cavidade abdominal na frente e dos lados. São os músculos anterolaterais da região abdominal. Bom, para estudar esses músculos, a gente vai dividir em dois grupos, um grupo anterior e um grupo lateral. No grupo anterior, eu vou ter os músculos longitudinais ou largos do abdômen, que são dois. Eu vou ter o músculo reto anterior do abdômen e o músculo piramidal do abdômen, tá? Lateralmente, eu vou ter os músculos ânteos, que são três. Eu vou ter o músculo oblíquo externo, o músculo oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Vamos lá. Aqui eu fiz um corte sagital na região abdominal, retirei pele. Abaixo da pele eu tenho tecido celular subcutâneo. E aí, na região lateral, eu já vou chegar nos músculos, tá? Eu vou ter o músculo oblíquo externo, retirei o músculo oblíquo externo, eu vou ter o músculo oblíquo interno. Retirei o músculo oblíquo interno, eu vou ter o músculo transverso do abdômen, tá? Vamos recordar duas definições importantes que a gente viu lá em Anatomia 1, que é fáscia e aponeuroses, tá? O que é aponeuroses? Bom, aponeuroses é uma formação fibrosa própria do extremo de um músculo, tá? É um tendão expandido. E fáscia é uma formação fibrosa que rodeia ou cobre uma estrutura anatômica que inclui músculo também. Nesse caso aqui, a gente vai estudar uma fáscia, que no caso vai ser a vaina do reto do abdômen, que recobre um músculo, tá? Lá na frente eu vou falar mais sobre essa vaina aqui. Bom, mas retirando essa vaina também, tirei pele, tirei tecido celular subcutâneo, retirando essa vaina, eu vou chegar no músculo reto do abdômen, que está na região anterior do abdômen, tá? Bom, vamos estudar o músculo reto anterior do abdômen ou músculo reto do abdômen. Bom, ele é um músculo assentado, situado anteriormente na região abdominal. E aí eu vou ter inserções superiores e uma inserção inferior, tá? Nas inserções superiores eu vou ter essa inserção através de linguetas e elas vão se insertar nos cartílagos costais. Gente, isso é muito importante. O músculo reto do abdômen não se inserta nas coxilhas, ele se inserta nos cartílagos costais e se inserta no quinto, sexto e sétimo cartílago costal, tá? Vamos lá. Eu vou ter a primeira lingueta, que é a lingueta lateral mais ântia e mais alta, que vai se insertar no borde inferior do quinto cartílago costal. E aí, descendo, eu vou ter a lingueta média, que se inserta no sexto cartílago costal. Descendo, eu vou ter a lingueta medial, que se inserta no borde inferior do sétimo cartílago costal e na apófise xifoides, tá? E aí, num trajeto reto, né, como o próprio nome fala do músculo, num trajeto descendente, eu vou ter a sua inserção inferior, que vai se dar no corpo do púbis, tá? Entre a espina e a sínfisis púbica, tá? O osso coxal, gente, primitivamente ele tinha três peças. Quais são? O íleon, o isquio, que está aqui posterior, e o pubis. Então, a inserção inferior do músculo reto do abdômen é no corpo do pubis, tá? E eu tenho outro detalhe aqui também. Bom, o corpo muscular do reto do abdômen, ele é interrompido por intersecções tendinosas. E o que são essas intersecções? Bom, aqui eu consigo ver, ó, são tendões mesmo que interrompem as fibras musculares do músculo reto do abdômen.
E o Latarjet cita que eu vou ter de 3 a 4 intersecções tendinosas, tá? Nessa imagem ele me mostra 3, mas ele cita que eu posso ter 3 ou 4 intersecções tendinosas. E é importante vocês saberem que uma dessas intersecções, a terceira, vai estar bem à altura do umbigo, tá bom? Vamos lá. As relações do músculo reto do abdômen. Ele é um músculo superficial e eu já sei que ele está rodeado por uma vaina que é própria dele. Só que essa vaina é formada pelas aponeuroses, tá? As aponeuroses que se encontram nos extremos dos músculos ânteos, tá bom? Outra coisa importante aqui, as vainas do músculo reto, né? Que eu vou ter aqui, ó, duas aqui, ó. Ele vai formar a minha linha alba, tá? Então, eu vou ter um entrecruzamento das fibras, né? Um entrecruzamento fibroso dessa vaina do músculo reto aqui na linha média, que vai formar a minha linha alba, tá? A linha alba, ela se inserta da apófise xifoides, ó, aqui eu vejo, ó, da apófise xifoides até a sínfises do pubis, da apófise xifoides até a sínfises do pubis. E ela é o entrecruzamento dos fascículos fibrosos das aponeuroses que forma a vaina do músculo reto. Quais são essas aponeuroses? As aponeuroses dos músculos ânteos, ok? Bom, eu tenho outra coisa importante aqui também, tá? Posterior ao músculo reto do abdômen, ó, retirei a vaina do músculo reto, a vaina anterior, retirei o músculo reto do abdômen. Por trás do músculo reto, eu vou ter a anastomose de duas artérias, tá? Que são as artérias epigástricas. Elas são responsáveis pela vascularização desses músculos, tá bom? A artéria epigástrica superior, ela é uma continuação da artéria torácica ou artéria mamária interna. A artéria torácica interna, quando passa do hiato de Larrey, aqui no diafragma, ela se torna artéria epigástrica superior. E aqui na parte inferior, eu vou ter a artéria epigástrica inferior, que é rama da minha artéria ilíaca externa, tá? Quando vocês estudaram grandes vasos, vocês se recordam que a aorta abdominal ela termina bifurcando-se em duas artérias, que são as artérias ilíacas comuns ou primitivas, direita e esquerda. E essas duas artérias também terminam bifurcando-se em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca externa vai me dar uma rama, que é a artéria epigástrica inferior. Então, a artéria epigástrica inferior vai se anastomosar aqui posterior ao músculo reto do abdômen com a artéria epigástrica superior, ok? Vamos lá. Entramos no músculo piramidal. O que vocês precisam saber do músculo piramidal? Tem uma coisa que é importantíssima. O músculo piramidal, ele é um músculo rudimentário. O que isso quer dizer? Ele é um músculo inconstante, tá? Você pode ou não ter esse músculo. Ele também é um músculo delgado e aplanado, tá? Ele se encontra na frente do músculo reto do abdômen. Então, retirei a vaina do músculo reto, eu já vou ver aqui o músculo piramidal, tá? Aqui na parte inferior. E o que mais que eu preciso saber desse músculo? Aonde ele se inserta, tá? Ele se inserta na cara lateral da linha alba, que é a sua inserção superior, e na inserção inferior é a mesma do músculo reto do abdômen. Ele se inserta no corpo do pubis, tá? Que fica entre a espina do pubis e a sínfisis púbica, tá? Ou sínfisis do pubis. Não esqueçam, é um músculo inconstante. Vamos lá.
Agora eu já falei para vocês sobre os músculos longitudinais ou os músculos largos da região abdominal. Agora a gente vai entrar nos músculos ânteos, tá? Que são 3. O primeiro vai ser o músculo oblíquo externo ou oblíquo maior, tá bom? Vamos lá. A inserção do músculo oblíquo externo ou oblíquo maior, sua inserção superior se dá através das 7 ou 8 últimas coxilhas, tá? Isso quer dizer que ele pode começar se insertando na quinta coxilha ou na sexta e vai até a 12ª coxilha, tá bom? E se inserta onde? Se inserta na cara lateral e no borde inferior dessas coxilhas por meio de digitações, tá? De fascículos. Vamos lá. Bom, a inserção inferior do músculo oblíquo maior se dá aonde ele se inserta aqui, como eu falei para vocês, primitivamente o osso coxal tinha 3 partes, né? Eu estudava 3 ossos separados, depois eles se fundiram, que era o ilho, o isquio e o pubis, tá? Então aqui é a parte ilíaca do osso coxal. E nessa parte eu vou ter o quê? A cresta ilíaca, que é a parte que fica aqui, tá? E na cresta ilíaca eu vou ter um lábio lateral que vai estar para fora e vou ter um lado medial que vai estar para a parte de dentro, tá bom? Então, o músculo oblíquo maior, na inserção inferior, vai se insertar na cresta ilíaca, no lábio lateral, e ele vai até a espina ilíaca antero-superior, tá bom? O músculo vai se dirigir através de fascículos na frente, medial e inferiormente, né, abaixo, e vai formar a aponeuroses do músculo oblíquo externo. Lembra que eu falei que a vaina do músculo reto do abdômen é formado pelas aponeuroses dos músculos ânteos? Pronto. Todos os extremos dos músculos ânteos vão ter aponeuroses em direção à parte anterior da região abdominal. Aqui mais uma vez eu estou mostrando as intersecções, né, ou as digitações, desculpa, aqui dos músculos, que tá aqui na parte superior e tá se dirigindo para frente, medialmente e abaixo, tá? Aqui já vai ser a vaina do músculo reto, por quê? Porque as aponeuroses desses músculos vão formar essa vaina. Mais uma vez, ó. Aqui, ó, aqui eu consigo ver o músculo oblíquo maior, né? E aqui eu vou ter a aponeuroses dele e aqui eu vou ter a vaina do músculo reto do abdômen. Tem outro detalhe aqui. Eu vou ter uma dependência do músculo oblíquo maior. O que é isso? Bom, fora as aponeuroses, que são dependências dos músculos ânteos, né, que vai formar a vaina do músculo reto do abdômen, eu vou ter uma dependência particular do músculo oblíquo maior. Que dependência é essa? O ligamento inguinal, tá, gente? O ligamento inguinal é uma dependência do músculo oblíquo maior e ele é formado pelas aponeuroses do borde inferior, que fica localizado lateralmente, né, aqui na região do pubis e se estende desde a espina do pubis até a espina ilíaca antero-superior. Então, caiu na prova. O ligamento inguinal é dependência de quem? É dependência do músculo oblíquo maior, tá certo, gente? Mais na frente a gente vai estudar mais detalhadamente sobre esse ligamento inguinal, onde ele se encontra. Agora vocês só precisam saber que ele é uma dependência da aponeuroses do músculo oblíquo maior. Ele também tem 7 nomes, tá? Mais na frente também a gente estuda sobre isso, não é tão importante agora. Vamos lá. Bom, eu tenho outra relação do músculo oblíquo maior. Que relação é essa?
O músculo oblíquo maior ou oblíquo externo faz parte do limite de um triângulo, tá? É o triângulo lombar inferior ou triângulo de Jean-Louis Petit, tá? Esse triângulo é formado por 3 limites: o músculo oblíquo maior ou oblíquo externo, o músculo dorsal ante, ó, aqui na imagem eu consigo ver, e a cresta ilíaca, tá? E no piso desse triângulo, na parte interna, eu vou ter o músculo oblíquo interno. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar e entender, tá? Vamos lá, agora nós vamos entrar no músculo oblíquo interno ou oblíquo menor. Bom, o músculo oblíquo interno ou oblíquo menor, igual aos outros músculos, também ele vai ter inserções de origem e inserções terminais, tá? As suas inserções de origem vai se dar através das apófises espinosas das últimas vértebras lombares. O Latarjet não cita especificamente quais são, só cita que ele se inserta nas apófises espinosas das últimas vértebras lombares, tá bom? Ele vai se insertar também em 3/4 anteriores da cresta ilíaca. 3/4 anteriores da cresta ilíaca. Vai se insertar também aqui na espina ilíaca antero-superior. E vai ter uma inserção também de 1/3 lateral do ligamento inguinal. Porque agora eu já sei que aqui eu tenho um ligamento inguinal, que é uma dependência da aponeurose do músculo oblíquo maior. Ok? Agora vamos para as inserções terminais do músculo oblíquo menor. Ele se inserta através de fascículos posteriores, fascículos médios e fascículos inferiores, tá? Bom, os fascículos posteriores vão se insertar nas 3 últimas coxilhas, tá, gente? 3 últimas coxilhas e no 10º cartílago costal. 3 últimas coxilhas e no 10º cartílago costal, tá? No borde inferior das 3 últimas coxilhas e na extremidade anterior, ok? E os fascículos médios e inferiores, que seriam esses médios e inferiores, vão formar a aponeurose do músculo oblíquo interno ou oblíquo menor. Então, esses fascículos terminam formando as aponeuroses, né, do músculo oblíquo interno. Aqui eu estou mostrando as inserções, ó, nas vértebras lombares, né, as apófises espinosas, cresta ilíaca, espina ilíaca antero-superior, ligamento inguinal e se dirige aqui na frente tudo e termina aqui formando a aponeurose do músculo oblíquo interno. Vamos lá. Bom, as aponeuroses do músculo oblíquo interno, elas se dividem em 2 folhas. Aqui é um corte transversal, tá, gente? Essa imagem vocês vão conseguir ver no Néter. É um corte transversal, eu fiz um corte transversal e peguei e virei assim, vocês estão vendo assim a região abdominal. Aqui eu vou ter os músculos laterais, ó, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. E aqui eu vou ter o músculo reto do abdômen, tá, gente? Eu consigo ver nessa imagem perfeitamente que as aponeuroses dos músculos ânteos estão vindo aqui e estão fechando aqui, formando a vaina do músculo reto do abdômen. Então, Latarjet fala aqui o quê? Que a aponeurose do músculo oblíquo interno tem 2 folhas. Ela tem uma folha anterior e uma folha posterior. E aqui eu consigo ver, ó, ele vem e se abre assim, formando uma folha anterior para a vaina do reto do abdômen e uma posterior, tá? E a aponeurose do músculo interno do abdômen, junto com a aponeurose do músculo transverso do abdômen, vai formar um tendão conjunto. Então, a aponeurose do músculo oblíquo interno, junto com a aponeurose do músculo transverso do abdômen, vai formar um tendão conjunto, tá?
eu tenho mais uma dependência aqui do músculo oblíquo interno. Que dependência é essa? O músculo cremaster, tá, gente? Não vou falar muito sobre o músculo cremaster, porque vocês vão estudar quando forem estudar órgãos genitais masculinos, tá? Vocês só precisam saber que o músculo cremaster é uma dependência do músculo oblíquo interno, tá? Quando vocês forem estudar testículo, lá na frente vocês vão ver que esse músculo forma uma das capas, né, que rodeia tanto o cordão espermático como o testículo. Vamos lá. E eu tenho aqui uma relação do músculo oblíquo interno. Que relação é essa? É uma relação que também vai formar um limite, que é o limite do triângulo lombar superior, tá bom? Desculpa. Esse triângulo também pode ser chamado de quadrilátero lombar de Greenfeld, tá? Quadrilátero lombar de Greenfeld. Bom, esses limites desse triângulo é formado pelo músculo oblíquo interno, tá? Aqui é o músculo oblíquo interno, pelo borde inferior da 12ª coxilha, pelo músculo, tá aqui, ó, o músculo eretor da coluna, tá? E o músculo serrato posterior inferior. Músculo serrato posterior inferior, músculo oblíquo interno, músculo eretor da coluna e 12ª coxilha, tá? E no piso desse triângulo, ou na parte interna, ou conteúdo, como vocês queiram achar melhor assim de falar, de entender, é uma área que corresponde ao músculo transverso do abdômen. Então, aqui dentro desse quadrilátero, eu teria o músculo transverso do abdômen, tá bom? Vamos lá. E aí a gente entra no músculo transverso do abdômen. E o músculo transverso do abdômen, como os outros músculos, também vai ter inserções de origem e inserções terminais, tá bom? Esse músculo leva esse nome por conta da direção de suas fibras. E aqui eu consigo ver, ó, eu retirei o músculo oblíquo externo, retirei o músculo oblíquo interno, cheguei no músculo transverso do abdômen. Então, esse músculo leva esse nome por conta das direções das suas fibras, tá certo? E onde ele se inserta? Bom, ele se inserta na cara medial das 6 últimas coxilhas. E aqui eu consigo ver, ó, ele não tá na cara lateral, ele tá na cara medial aqui das 6 últimas coxilhas, tá interna aqui, ó, dentro das coxilhas. Então, se inserta na cara medial das 6 últimas coxilhas, se inserta também nas apófises transversas da 12ª vértebra torácica e todas as vértebras lombares. Então, 12ª vértebra torácica, L1, L2, L3, L4 e L5, por meio de uma fáscia, tá, gente? Como que é o nome dessa fáscia? Fáscia tóraco-lombar. Aqui nessa imagem eu consigo ver perfeitamente também que aqui eu tenho uma fáscia que se chama fáscia tóraco-lombar. E aí eu tenho uma inserção também na cresta ilíaca, né? 3/4 anteriores da cresta ilíaca e na espina ilíaca antero-superior. O músculo transverso do abdômen se inserta também no ligamento inguinal, 1/3 lateral do ligamento inguinal, tá bom? Vamos lá, e o que eu tenho de especial? Bom, ele se dirige também adelante, né, aqui na frente da região abdominal e a sua aponeurose tem uma forma, né, ela tem uma forma de semilua. Então, ela forma uma linha, né, aqui no seu borde lateral e se chama linha semilunar de Spiegel, tá? Então, caiu na prova. Onde eu encontro a linha semilunar de Spiegel? No músculo transverso do abdômen, tá? É uma dependência da aponeurose do músculo transverso do abdômen. E as suas inserções terminais? Bom, as suas inserções terminais,
ele vai terminar, né, formando a aponeurose, né, própria dele, que tem o formato de semilua, que eu já sei que se chama linha semilunar de Spiegel, e vai terminar na linha alba, tá bom, gente? E como eu falei lá atrás para vocês, eu tenho uma dependência do músculo oblíquo interno, que é das aponeuroses do músculo oblíquo interno, que é o quê? O tendão conjunto. Então, as fibras da aponeurose do músculo transverso do abdômen, junto com as fibras da aponeurose do músculo oblíquo interno, vai formar o tendão conjunto, tá? E a sua inervação? Bom, a inervação de todos os músculos do abdômen se dá por 3 vias. Se dá pelos 6 últimos nervos intercostais, se dá pelo nervo ilho hipogástrico e pelo nervo ilho inguinal. Esses 2 últimos são provenientes do plexo lombar, tá bom, gente? Aqui eu vou ter uma exceção, tá? A exceção é do músculo oblíquo interno. Esse músculo ele vai ser inervado apenas pelos 2 últimos nervos intercostales, pelo nervo ilho hipogástrico e nervo ilho inguinal. Então aprendam que todos esses músculos que compõem a região anterolateral do abdômen são inervados pelos 6 últimos nervos intercostais, nervo ilho hipogástrico e nervo ilho inguinal. A exceção vai ser o músculo oblíquo interno, que vai ser inervado apenas pelos 2 últimos nervos intercostais, o nervo ilho hipogástrico e o nervo ilho inguinal. E a sua vascularização, as artérias. Bom, a vascularização dos músculos anterolaterais da região abdominal vai ser feita através das 6 últimas artérias intercostales, tá? Que são ramas da artéria musculofrênica, que é uma rama da artéria torácica interna. Antes da artéria torácica interna passar pelo hiato de Larrey e se transformar em epigástrica superior, ela vai me dar uma rama, que é a artéria musculofrênica. E dessa artéria eu vou ter essas ramas, essas últimas artérias intercostales, tá? Quem mais vai vascularizar esses músculos? As artérias lombares, que eu já sei que é rama da aorta abdominal, a artéria epigástrica inferior, que vai se anastomosar com a artéria epigástrica superior. Essas duas eu também já sei de quem elas são ramas, tá? E de forma acessória, eu vou ter mais 2 artérias que vão vascularizar esses músculos. Quais são? Eu vou ter a artéria circunflexa ilíaca profunda, que é rama da artéria ilíaca externa, e vou ter também a artéria epigástrica superficial, tá? Que é rama da artéria femoral. Lá na frente vocês vão estudar que a artéria ilíaca externa, quando passa pelo ligamento inguinal, se torna artéria femoral. Bom, e as veias? As veias, elas estão dispostas como as artérias, né? E elas vão estabelecer vias anastomóticas tanto em direção à veia cava superior como em direção à veia cava inferior, ok? Eu espero ter ajudado vocês, e qualquer dúvida é só mandar mensagem pra gente nos grupos aí dos delegados ou mesmo no Instagram. Uma boa noite a todos e qualquer coisa estamos aqui.